Olá, eu sou a Melissa, sou psicóloga clínica e hoje eu estou aqui para falar especialmente com pais, mães, a todos aqueles que têm uma criança ou um adolescente sobre seus cuidados. Porque eu acho que nós precisamos cada vez mais repensar a nossa forma de criação, entender que o universo é esse dessa geração digital, quais práticas que eles estão nutrindo nesse momento, para que a gente possa compreender esse mundo novo à nossa volta e auxiliar da melhor maneira. Você já ouviu o termo age regression ou regressão infantil? Você sabe o que significa essa nova prática que tem crescido no Brasil entre crianças, jovens e até adultos? Eu vou te explicar o que tem sido falado sobre isso e quais são os pontos que eu gostaria de abordar com vocês para que vocês pais, vocês responsáveis e até quem pratica, o age regression possa pensar se de fato pode ser algo benéfico ou algo que a gente precise olhar de uma forma mais carinhosa para a questão. Age regression ou regressão infantil é uma prática que tem sido realizada e os adeptos dessa prática são conhecidos como littles. O que é isso, Melissa? O que significa isso tudo que você está falando, esses termos em inglês? Pois é, não portuguesaram ainda os termos. Vamos lá. Pode ser praticada, segundo eles, por pessoas de qualquer idade. E aí está um primeiro ponto que eu vou falar depois. Né? Mas a grande maioria, a maioria esmagadora que pratica essa regressão infantil é composta por jovens. Então, são jovens que se encontram virtualmente com outros jovens. Geralmente, eles montam comunidades no TikTok, no Instagram e até em plataformas como o Discord, e lá eles montam salas de bate-papo. Geralmente, duas pessoas conversam em uma sala. Um é a criança que regride, é o little, que regride, e o outro, que também é um jovem, ele entra numa posição de cuidador, que eles chamam de caregiver. Então, nessa sala, esse cuidador vai conduzindo, segundo ele, segundo os praticantes, eu vou colocar aqui a fonte, a reportagem da UOL, que foi praticamente a única reportagem que eu encontrei em português. O restante foi tudo em inglês, pelo Instagram, as informações que eu pude obter. Então, depois eu vou deixar linkado para quem quiser saber mais sobre o tema. Mas, segundo eles se encontram e essa pessoa que entra na posição de cuidador cuida desse bebê que regride. É um jovem que vai emocionalmente para essa idade de 2, 3 anos, 4, cada um coloca lá no perfil um nome fictício, que geralmente tem baby ou little junto, misturados, então às vezes é assim, Anna Baby ou Little Fran, sabe? Alguma coisa assim, coloca a idade real, por exemplo, tem 20 anos, que é a Big Age, e a Little Age, que é a idade de regressão deles. Então eles se encontram, um conduz como se fosse o pai ou alguém maior ali, e o outro se transforma em bebê. Segundo eles, há uma regressão real, não é só o uso de chupetas, mamadeiras, mordedores que eles se utilizam, não. Existe essa regressão acontecendo de forma psíquica. Então, eles falam também que nessas comunidades há pessoas entre 10 e 40 anos participando. Então, o leque aí é muito grande de idade. Por que eu gostaria muito de compartilhar com vocês essa prática, principalmente com vocês que cuidam de crianças e jovens? Porque às vezes a gente não está por dentro, a gente não participa das redes sociais, nem entende o que está acontecendo. Um neto pede alguma coisa, a gente compra e dá, um filho fala, vou fazer isso, a gente concorda, sem saber exatamente que lugar é esse que eles estão adentrando. E esse lugar da regressão infantil, é um lugar complexo, complicado, que não é tão simples como eles estão colocando, não é algo para relaxar apenas, como uma brincadeira, Isso é usado como técnica por alguns terapeutas, mas é uma técnica que não pode ser utilizada em qualquer lugar, por qualquer pessoa. Então, o terapeuta ele tem que ter muito cuidado ao utilizar a técnica da regressão. Para que, se for uma pessoa, por exemplo, que tem uma predisposição à psicose, ele pode ter um surto naquele momento. Então, ele tem que estar preparado para tudo isso, ele tem que observar se aquele paciente de fato
pode, né, ser tratado com essa técnica. Não é algo para se fazer em qualquer esquina, né, vamos dizer assim, numa garagem, com alguém desqualificado. E pelo que eu entendi, obviamente, nessa comunidade, as pessoas não são preparadas, não são profissionais utilizando uma técnica. São pessoas que gostaram dessa possibilidade e se encontram ali para fazer, confiam no outro, que o outro é um estranho, né, que nem conhece muitas vezes, encontraram ali naquele momento. Então é algo muito sério. Outro ponto que eu achei assim complicadíssimo, assim, complexo, é que há pessoas de 10 a 40 anos, ou seja, crianças estão envolvidas nessas comunidades. E essas crianças, será que os pais têm consciência de que elas estão envolvidas nessas práticas? Eles acompanham? Né? Porque, e mesmo jovens, né, jovens adolescentes, será que eles têm? Né? Os pais, geralmente adolescentes, a gente acredita que eles têm mais condição de se virarem sozinhos, a gente não monitora tanto como a gente monitorava os filhos quando crianças, mas será que esses pais estão enxergando, né, questões que podem estar acontecendo com esse filho adolescente, né, buracos emocionais, feridas emocionais que podem estar ali abertas dentro da própria casa, os pais não estão enxergando? Então é muito complexo que essas crianças estejam participando de ações numa comunidade fechada, na qual existem adultos ali, né? E ainda mais num processo de regressão, que é como se a gente ficasse completamente vulnerável, como se o indivíduo ficasse extremamente vulnerável. Então, como uma criança está confiando toda a vulnerabilidade num estranho? Né? Então, é muito complicado. Essa questão a gente precisa ficar alerta para as questões que envolvem, inclusive, pedofilia. E aqui talvez vai existir algum praticante que venha comentar, né, falar, mas essa prática não é ligada a nada relativo à sexualidade, a fetiches, nada de cunho sexual. Entretanto, não foi o que eu vi, né, ao fazer as pesquisas. Às vezes eles colocam no Instagram uma foto bastante assim, sensual e colocam embaixo que não é para o outro sexualizar a imagem. Então é complicado quando a gente publica algo, né, que fica exposto ao público. A gente não pode contar que o outro vai ter a mesma visão que nós. E num lugar que não tem regras, né, estabelecidas, em que crianças podem estar junto com adultos, a gente precisa sim estar atento a essas questões. Não estou generalizando, não estou falando que esse tipo de prática acontece dentro da comunidade, porque eu não sei, não tenho essa informação para dar, mas como mãe, né, eu venho aqui alertar os outros pais, as outras mães, para que fiquem atentos e observem, né, os filhos, observem, monitorem as práticas aí de internet das crianças, vejam lá o histórico por onde elas estão indo, para que a gente possa orientar, entender o que está acontecendo, né, entender por que está tendo essa necessidade de regredir. Por quê, gente? O que é regressão do ponto de vista emocional? Então vamos falar, eu acho que eu não falei sobre isso ainda. A regressão acontece quando algo no momento presente, na realidade, é tão dura, tão difícil, que eu não consigo lidar. Então eu regrido para uma fase anterior, eu me coloco numa posição infantil. É assim, né? Isso acontece naturalmente, nem toda regressão é patológica. Vamos observar aí nas nossas próprias casas, nas nossas vivências, quando é que as regressões acontecem? Por exemplo, com a chegada de um novo irmãozinho. O mais velho geralmente regride, às vezes há relatos que ele começa a fazer xixi na cama novamente, quer mamar, pega a chupeta, fica mais choroso, requer mais atenção. Não acontece isso na nossa casa, nas nossas vivências aí no dia a dia? E não é uma questão patológica, é algo que faz parte dessa elaboração da realidade dura, das frustrações, né? Mas o que a gente como pais precisa fazer? Precisa entender esse processo, que esse processo vai passar, que é uma fase, mas a gente precisa também tentar estimular para que ele veja os benefícios de ser o irmão maior, né? De ser a irmã mais velha, e aí a gente ajuda ele a passar por essa transição, por essa regressão de uma forma mais tranquila, mais equilibrada. E aí, quando isso acontece, e pode acontecer também conosco, né? De repente ali a gente vê o marido, vê o companheiro conversando com uma mulher que a gente não esperava naquele momento e a gente regride, tem um ataque de ciúme ali na frente de todo mundo e fala mais alto e briga e faz todo
aquele estardalhaço ali, né, na situação. A gente teve um processo ali de regressão, a gente foi para uma posição infantil, não soube lidar bem com as emoções que a gente estava sentindo naquele momento. E é patológico? Não, não é patológico, não é que seja errado, mas é um indício de que a gente tem algo que ainda precisa melhorar, né, para que a gente se torne mais maduros, a gente consiga lidar melhor com as nossas emoções, entende? Então eu não tô aqui querendo patologizar esse tipo de prática, mas eu preciso, né, como profissional da saúde, chamar atenção para essas questões, né? Primeiro, realizar uma técnica de regressão com alguém que não detém um conhecimento para isso, não tem uma formação específica, é algo bastante preocupante. Deixar uma criança extremamente, né, se deixar vulnerável frente a um estranho, né, que prática é essa? O que se espera de um contexto assim? O que pode acontecer de ruim, né, nessa situação? Porque a gente às vezes está com boa vontade, está ali achando que vai melhorar, que vai ser algo bom para nós, mas será que o outro, quando a gente está num lugar que é público, que é para todos participarem, será que o outro está com a mesma intenção que nós? Ou a gente está correndo um risco, né, um risco sério, de vida até, um risco de vida, às vezes uma manipulação ali, algo que você pode ter um rombo financeiro, né? De repente a pessoa que está ali como seu caregiver, ela detém um conhecimento, né, de técnicas de hipnose, enfim, outras técnicas que poderão te manipular a fazer o que ele deseja mesmo à distância. Então, assim, é preocupante, a gente precisa pensar em todo esse risco que a gente corre nesse momento. Outro fato é que se a regressão é algo difícil, acontece quando a gente está com dificuldade de lidar com a nossa realidade, então não é voltando para ela que a gente vai conseguir transpor essas dificuldades que nós temos. Não é regredindo que a gente vai conseguir ter resiliência, que a gente vai entender as nossas emoções, que nós vamos compreender o nosso funcionamento. Nós precisamos buscar ajuda profissional para transpor os obstáculos e não correr deles. Se toda vez que a gente tiver um problema a gente for correr, se esquivar, a gente nunca vai conseguir passar de fase, igual um videogame, a gente não consegue, né? Então, vamos pensar sobre isso? Será que essa é a melhor maneira da gente lidar com o que a gente tem de trauma, com o que a gente tem de dor, com as nossas feridas abertas? Eu acho que existem técnicas, existem formas e caminhos melhores para lidar com esse tipo de situação. E assim, gente, vamos pensar no nosso caminho natural, né? Nosso caminho de existência, de vida. Tudo, né, no nosso planeta caminha para a evolução, caminha para uma transformação, para um amadurecimento, para um crescimento. Olha aí, né, nas flores, nos vegetais, nos animais, né? A gente caminha para isso, para que a gente evolua. A gente está aqui nesse tempo, no nosso tempo no planeta Terra, na nossa existência, para que a gente consiga se tornar melhor a cada dia, consiga entender as nossas emoções, os nossos sentimentos, compreender os nossos traumas, as nossas vivências, reelaborá-los para que nós nos tornemos mais fortes, para que a gente enxergue em nós, a gente descubra lá as forças internas que nós temos. Então, o caminho da regressão, mais uma vez, não é o melhor caminho, com certeza. A gente precisa caminhar para a vida, para frente, para o futuro. E por fim, nós como pais, como mães, eu até vou deixar linkado o meu último vídeo que é sobre o impacto, né, do excesso de telas, da exposição das crianças às telas. E nós como pais, como cuidadores, que exercemos essa função materna, paterna, nós precisamos repensar as nossas práticas com as crianças, o nosso tipo de criação. Será que a gente não está deixando faltar muito nos nossos lares essa interação, essa conversa desde cedo com as crianças? Esse tempo de qualidade nós estamos conseguindo ter? Porque se eles agora, enquanto jovens, estão tendo essa necessidade de retomar algo no mundo infantil, é porque algo aconteceu que ficou bastante marcado. Houve ali uma fixação, como diria Freud, né, de algo ali na infância, em alguma das fases, que não foi tão legal. Então vamos ajudá-los a passar por isso, né, e não mantê-los lá fixados, presos àquela fase anterior. Vamos para frente, para o futuro.
E por fim, assim, essa é uma mensagem para quem pratica até, né? E para os pais também, para todos nós, mas principalmente para quem é adepto dessas práticas de regressão. A quem serve, né? A quem serve que nós estejamos regredidos, que nós estejamos vulneráveis? Vocês já pensaram sobre isso? Porque às vezes há um estímulo muito grande social ou de alguns grupos para que a gente fique cada vez mais ferido, cada vez se sentindo mais inadequado, num canto, na periferia ali emocional, né? A quem está servindo tudo isso? Porque na verdade, quando nós descobrimos que nós temos o poder dentro de nós, que nós podemos nos transformar para melhor, nós podemos seguir o nosso curso natural da vida, seguir o nosso desenvolvimento, a nossa evolução para frente, e que o passado ele só nos serve como aprendizado. A gente vai, busca lá e depois segue, a gente não fica voltando. Então pense bem, né? A quem está servindo essa prática que nos deixa limitados, presos a objetos de conforto. Então a gente se prende, a gente direciona o nosso dinheiro para isso e fica num cantinho, numa sala ali com alguém que a gente desconhece. Será que esse tipo de prática vai te ajudar de alguma forma? Então, gente, é um tema bastante novo, até para mim. Então, eu gostaria muito que a gente pudesse, assim, pensar sobre isso, de repente, mais para frente, gravar um outro vídeo. Essas são as minhas reflexões nesse momento que eu consegui fazer, que eu consegui ter a partir do que eu li, do que eu ouvi, né, nas entrevistas, nos perfis que eu visitei para compreender melhor. E os perfis que eu visitei, principalmente os do exterior, de jovens que colocam lá que estão se sentindo sozinhos, que estão se sentindo num vazio. Então, mais uma vez, né, existe uma questão ali por trás dessa regressão. Vamos olhar com carinho, de uma forma profissional, para que a gente possa avançar, para que a gente não fique preso ao passado, que a gente não fique preso aos traumas e a gente possa seguir a nossa vida leve, felizes, né? Cientes do nosso potencial interno, da nossa força enquanto seres humanos. E aí, o que vocês acharam sobre esse tema? Vocês já conheciam? Me fala aqui nos comentários, eu tô curiosa para saber se, assim como eu, vocês nunca tinham ouvido falar sobre esse termo. Se vocês gostaram desse conteúdo, eu peço que vocês compartilhem com os amigos, curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, que é muito importante para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas, para mais pais, né, pessoas que cuidam de crianças, de adolescentes, e que a gente possa fazer essa comunidade de troca de experiência, de troca de reflexão, para que a gente possa entender essa nova geração e como a gente pode lidar melhor, né, com tudo isso que é novo e que está chegando até nós e que nós precisamos ter um olhar de carinho, um olhar de acolhimento. Obrigada por assistir, até o próximo vídeo.